A paz de Jesus, o amor de Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 13, do versículo 31 ao versículo 35. Propôs-lhe outra parábola, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e semeou no seu campo, e a mais pequena de todas as sementes, mas depois de ter crescido, é maior que todas as hortaliças e chega a tornar-se uma árvore, de sorte que as aves do céu vêm aninhar sobre os seus ramos. Disse-lhe outra parábola: O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma mistura em 3 medidas de farinha, até que todo fica fermentado. Todas essas coisas disse Jesus ao povo em parábolas, e não lhes falava sem parábolas, a fim de que cumprisse o que estava anunciando pelo profeta, que diz: Abrirei em parábolas a minha boca, publicarei as coisas escondidas desde a criação. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, nós temos aqui 2 parábolas, o grão de mostarda e o fermento que o Senhor Jesus nos apresenta hoje. E aí a gente fica no nosso coração, qual o significado? Qual o mover que Deus quer apresentar? A parábola para nós é para que nós, diante do mover do Espírito Santo, em unidade com a igreja, em unidade com o mover de Deus, com a tradição, com a tradição, o magistério, e aí nós temos a palavra de Deus junto, unido, a gente toma esse mover corretamente, sabe, irmãos? Por isso que Cristo deixa a igreja, e aqui nós temos um pequeno semente, né, que é esse grão de mostarda, que representa aqui essa igreja de Cristo. Começou com 12 apóstolos, certo? E hoje ela se tornou mundial, que ampara, que acolhe. Onde que eu tirei esse ensinamento? Aqui do livro, né, do Dr. Scott Hahn, onde que vem junto com Kurt Smith. Eles são nossos queridos irmãos, onde que são teólogos, e eles escreveram um livro de toda a Bíblia, e aí tem versículo por versículo, e aí a gente tem os ensinamentos junto, né, com a igreja, né, com a aprovação da igreja, vai nos dizer assim, sobre esse parágrafo, né, sobre o grão de mostarda. A parábola da semente da mostarda ilustra o contraste de tamanho entre a semente e a mostarda, e o seu arbusto, quando maduro, que pode chegar a 3 metros de altura. Assim, Jesus semeia o reino num pequeno grupo de apóstolos, esperando que o anúncio frutifique e chegue ao alcance de uma igreja mundial. Simples, né? Igreja Católica Apostólica Romana, Igreja dos Apóstolos, há 2025 anos, não precisa, já passou por turbulências, dificuldades e continua de pé, continua firme. Sobre o fermento, irmãos, olha que interessante isso aqui para nós, para o nosso lecto divino. Então aqui, primeiro, ser igreja de Cristo. Não tenha dúvida que é ser igreja de Cristo. Às vezes você vê aí nos meios sociais, né, nos Facebook, no Instagram, que nem agora eu vi esses dias um questionamento do nosso pastor aqui da nossa diocese, nosso bispo, né, Dom Henrique, anunciando, falando, explicando que tem certos movimentos que não é da Igreja Católica. E o que aconteceu? Teve pessoas que já adentrou dizendo que estão querendo esconder a verdade, porque a nossa igreja não é a igreja de Cristo. Eu só tenho uma coisa para dizer: procure saber onde foi fundada a tua igreja. Se não é na palavra, se você segue a palavra, você está andando sozinho, está errado, porque Cristo não deixou para andar sozinho, né? É a unidade. Ele já deixou a igreja, deixou os 12 apóstolos. Para que ele vai fundar 12 apóstolos? Para andar sozinho? Não. Ele enviava 2 a 2. Então, irmãos, tem discernimento no que você vai falar, né? Tem pessoas que vão falar aí que não quer descobrir a verdade, a luz da verdade, é a palavra de Deus lida por fulano explicando a palavra. Querido irmão, eu prefiro errar junto com a igreja que errar sozinho contigo, né? Porque tem pessoas que se acham entendedor da palavra, lê a palavra do jeito dela, interpreta do jeito dela, né? Com certeza é promover do Espírito Santo, mas tem algo de errado aí, né? Tem algo muito errado, porque Jesus deixa a igreja, né? Fala para Pedro: esta é a minha igreja, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, né? Então, queridos irmãos, não tenhamos dúvidas. Eu não tenho dúvida que a igreja católica é a igreja de Cristo. Agora, se tem servos que estão vivenciando, falando coisas que não deve, heresias,
é o servo, né? Mas a igreja de Cristo, ela é concreta. Simplesmente o bispo falou, ó, esse movimento não é nosso, não faz parte do nosso redil, do nosso rebanho, né? Então, assim, se você está indo lá, cuidado com os lobos ferozes, né? Pode ter uns que vão com pele de ovelhas, mas por dentro são lobos ferozes, né? Então, assim, tome cuidado. Talvez a pessoa, quem não é contra nós, é a nosso favor. Então, assim, só tomemos esse cuidado, que foi um ensinamento da igreja, e a estar alertando. Ele tem que fazer isso, porque senão, para que tem um pastor? Para falar, ó, esse aqui não está sendo igual. Lá onde que você vai, lá naquele movimento, tem a Eucaristia, fala de Maria, tem a cruz, apresenta as doutrinas cristãs de Cristo, o viver de Cristo, a igreja de Cristo, onde que Maria estava presente lá no primeiro, junto à igreja reunida, né? no cenáculo, aonde que está a mãe de Cristo, está a igreja de Cristo. Será que tem isso? Será que tem a Eucaristia onde que você foi? É simples assim. Agora você vai lá, lê a palavra e te desvincula da igreja, te desvincula de viver a Santa Missa. Querido irmão, nós não podemos continuar aceitando as coisas e ficar em silêncio, sendo que a nossa doutrina católica, apostólica, romana nos ensina que a Santa Missa, a Eucaristia é o principal. E se nós não temos isso, né, a palavra de Deus é um alimento espiritual único para nós, mas Jesus deixa instituída a Eucaristia, fazer isso em memória de mim. Este é verdadeiramente meu corpo, este é verdadeiramente meu sangue. Então, querido irmão, não tenhamos dúvidas da tua fé. E tem certas coisas que vai duvidar a tua fé. Aí tem engraçadinhos que entra lá nesse dizer do bispo e fala assim, está querendo tirar a verdade, porque está querendo encobrir a luz. Que luz, meu irmão? A tua palavra, o teu discernimento? Né? Tem pessoas que têm que ter discernimento. Ou é o teu pastor que foi fundado da tua igreja, procura saber onde foi fundado. Mas nós não segue a igreja, nós segue a palavra. Então, não estou entendendo. Se você tem uma denominação lá, você tem uma congregação, é porque é sinal que você está dentro de um redil. E esse redil fundou aonde? Né? Jesus? Quer dizer que então que todos os outros redil que foi fundado lá no começo, teu redil que foi fundado em 1900 e lá vai bolinha, 1600, é o redil certo? Quer dizer que todo mundo foi para o inferno, né? Ou todo mundo estava errado? Nós tivemos uma ideia diferente agora, foi reformulado, nunca foi reformulada a Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo sempre foi essa igreja, meu irmão. A verdade está dentro dela. Agora, as pessoas têm um discernimento errado, sabe? Então, quando você vê um anúncio para os católicos, é para os católicos. Não fique preocupado com o teu pensamento. Deixa para os católicos. Se o movimento lá é evangélico, vai lá, vai para o evangélico. Mas o bispo só está alertando que é o quê? Não é o movimento católico. Pronto, é isso. E simples. Quem quer, continua. É tua escolha. Mas ele tem que alertar porque ele é o pastor deixado para alertar os bispos, né? Que são ali os sucessores dos apóstolos. Então nós temos que ter essa orientação. Por que eu estou dizendo isso? Ser igreja de Cristo, fazer parte, está aqui. É isso que eu quero dizer, irmão. Agora, você ser fermento é outra coisa maravilhosa que a gente tem que ter dentro do nosso coração. Vou ler para nós o que é ser o fermento que diz aqui. A imagem que muitas vezes simboliza a presença do mal no mundo, quando fala do fermento. Aqui, porém, seu simbolismo é positivo. Por um lado, o fermento representa a graça do reino, que santifica o mundo através da igreja. Por outro lado, o fermento representa o indivíduo cristão que é chamado a espalhar o evangelho para o mundo e para aqueles que lhes são próximos. Irmãos, que bênção a gente viver esse fermento dentro do nosso coração, que é espalhar o evangelho, né? E é isso que eu estou querendo dizer aqui, junto com a igreja. É espalhar esse evangelho, começa na tua igreja doméstica, na tua casa, com discernimento, vivendo a graça dentro do teu coração. Irmão, isso é maravilhoso, você ser igreja. Que nós estamos acabando de dizer, é um movimento social, né? Que tem que ter a unidade dos irmãos, caminhando junto. Isso é fácil não, porque o Satanás ele quer implantar a sementinha da divisão dentro de casa. Ele quer plantar a sementinha da divisão dentro da igreja. E ele quer colocar esses divisores. Então quando a pessoa entra numa live para dividir, tome cuidado com esse ser humano. Porque aquele que quer anunciar o evangelho, Jesus não ficava apontando o dedo. Ele anunciava. Isso é a diferença do católico para os outros. O católico ele vai te mostrar o caminho, mas ele não vai falar mal de fulano e ciclano. Ele não vai falar mal. Ele tem que mostrar o caminho da verdade. Aí, quando você começa a ver pessoas falando que o católico é idólatra, que não sei o quê, e a pessoa não tem discernimento, nunca entrou dentro de uma igreja católica para falar isso, então tomemos cuidado com as pessoas que apontam o dedo, que só leu o Antigo Testamento, não leu o Evangelho, não vive o Evangelho de Cristo, porque o Antigo Testamento fala muito, mas Jesus
Ele nos mostra o caminho do amor, da caridade, da conversão, da unidade perfeita, que é viver o amor, que é você viver dentro do seu coração. Comece dentro da sua casa, meu irmão. E é isso que nós temos que viver, a luta diária dentro de nós. O fermento que cresce aqui, ele esparrama, ele se torna um alimento para todos. E Jesus falava muito forte isso hoje. Então, ser igreja de Cristo, fazer parte dela e espalhar a graça, está dentro de nós. Que a gente tenha discernimento de caminhar com a igreja, que nós tenhamos discernimento de fazer parte da igreja de Cristo e que a gente possa espalhar a graça dentro do nosso coração, sendo esse fermento, que nós possamos crescer dentro de nós, Jesus, e diminuir a nós mesmos. Coloca a mão no teu coração agora e vamos pedir, pela igreja de Cristo, vamos pedir por esses irmãos que não compreendem e vêm acusar, o bispo, o Dom Henrique. Vamos pedir, vamos rezar. Jesus disse, rezai por aqueles que te acusam, rezai por aqueles que te perseguem. Então nós vamos pedir o discernimento, que o Espírito Santo visite o coração de cada irmão que tem dúvidas sobre a igreja, que possa estar aberto aí, meu irmão, você que tem dúvidas sobre a igreja católica, vai estudar sobre a igreja. Ninguém está te pedindo de estudar, mas antes de falar, estude, compreenda. É o mover do Espírito Santo, a unidade, que a gente não fique com acusações, mas sim com discernimentos concretos dentro do coração, caminhando junto com a igreja de Cristo, meu irmão. Não tenha dúvida, seja obediente, verifique o que está anunciando. Temos tantos movimentos, e o Padre Nicolas disse assim, nós temos tantas pastorais, temos tantas, e nós precisamos dar valor a essas pastorais, precisamos viver nelas. É muito importante o que ele disse, é verdade. Nós talvez ficamos buscando mais, sendo que nós já temos muito. A igreja de Cristo é rica, mas que a gente saiba viver cada momento com a igreja de Cristo, sendo orientado pelos pastores, que é o que? É o mover, que o Jesus é a cabeça e nós fazemos parte do membro, que nós somos a igreja de Cristo, que nós possamos fazer parte desse membro de Cristo, com sabedoria, com entendimento, com o conselho, com a ciência, com temor a Deus, com a fortaleza, com a piedade, que é os dons do Espírito Santo, para que a gente possa viver no nosso coração. Adentra, Senhor, no nosso coração todo esse mover, todas essas palavras, para que cada um de nós saiamos daqui fortalecidos, Senhor. Que nós possamos dar bons exemplos dentro de casa. Vai, irmão, pedindo. Fala, Senhor, derrama graça no coração. Tira do meio de nós todo espírito de divisão, de confusão. Derrama a graça da obediência, Senhor. Do discernimento. Vem, Espírito Santo de Deus. Vem adentrando no coração de cada um de nós, de cada irmão. Vai tirando todos os sentimentos de enganação. Sabe, irmãos, às vezes a gente fica meio perdido, como cegos, cegos guiando outros cegos, isso que me veio agora. Mas uma coisa importante, o nosso Senhor Jesus, dentro da igreja de Cristo, Ele é a cabeça. Então que a gente possa entender por que a igreja ela é única. Porque ela não foge da verdade, da justiça, do que ela ensina, que é viver Cristo dentro de nós. O que foge disso não é verdade. Então o que foge de Jesus dentro da igreja católica não é verdade. Se não tem as palavras dele, não tem o mover dele, a doutrina dele, batismo, é simples, olha para os sacramentos. Batismo, Eucaristia, confissão, matrimônio, todo o mover de Cristo nos sacramentos, 7 sacramentos, nós temos que entender que tem que ter esse mover para nós nos unirmos à igreja de Cristo. Se não tem isso, tem algo de errado. Acendendo na nossa casa também os bons exemplos, a caridade. Uma fé sem a caridade, sem a obra, é uma fé morta. Nós precisamos viver isso dentro do nosso coração. Que o Espírito Santo de Deus nos dê essa graça. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Ser fermento é viver Cristo em meu coração, que Ele cresça e que eu diminua. É o mover que eu tirei hoje. Qual o meu novo olhar a partir da palavra? Que Deus abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Como a gente sempre faz, um Pai Nosso e 3 Ave Maria. Pai nosso que estais no céu, santificado